Olá, bem-vindo ao Momento Arbitragem. No programa de hoje, nós vamos conversar com uma das maiores autoridades no Brasil na área de arbitragem. Fica aqui comigo e confira. Começa agora o Momento Arbitragem. Muito obrigado por sua audiência. Sou Asdrubal Júnior. No programa de hoje nós vamos conversar com uma das figuras mais importantes da arbitragem no Brasil, o Dr. Roberto Pasqualin, que é árbitro, mediador e atualmente é o presidente do CONIMA, que é uma das instituições mais importantes que tratam sobre as instituições de mediação e arbitragem e que esse ano completou 20 anos de existência, fazendo um belíssimo trabalho em prol da arbitragem. Dr. Roberto Pasqualin, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É uma satisfação a gente voltar a conversar aqui no nosso programa Momento Arbitragem. Já tivemos uma outra edição alguns anos atrás e é um grande prazer estar aqui contigo em São Paulo para a gente tratar um pouquinho sobre arbitragem e um tema super importante, a arbitragem tributária, que é um assunto que vem sendo tratado pelo senhor com muita atenção e carinho para que a gente possa ver uma nova realidade no Brasil acontecendo sobre esse assunto. Isso mesmo. Eu que agradeço, Asdrubal, de a gente estar junto mais uma vez, né? A gente tem caminhado em várias atividades dentro desse mundo da arbitragem brasileira e você é uma pessoa que tem conseguido, através dessa iniciativa, né, do Momento de Arbitragem, fazer a divulgação de algo que a gente sabe que é a melhor solução para os conflitos que surgem em sociedade, a sociedade humana, a sociedade empresarial, as sociedades familiares, todas elas eventualmente têm conflitos que precisam ser resolvidos e a arbitragem é um mecanismo muito adequado, muito satisfatório, com toda a segurança jurídica para a solução rápida e com qualidade desses conflitos que surgem inevitavelmente na nossa vida social. Infelizmente, a gente sabe perfeitamente que o Poder Judiciário até tem se empenhado bastante para melhorar a qualidade da prestação jurisdicional e, sobretudo, a celeridade na entrega dessa resposta. Mas ele ainda não encontrou o melhor caminho para fazer disso uma realidade na vida do cidadão brasileiro e o processo judicial demora muitos e muitos anos, a média oficial disso é 7,9 anos, segundo dados da Justiça e números do Conselho Nacional de Justiça. Isso a gente falando uma média, olhando casos que incluem aí nessa conta juizado especial e casos de execução fiscal, que é um dos pontos que a gente também vai tratar aqui na edição de hoje. E aí, exatamente tocando já nesse ponto, doutor Roberto, como você vê a introdução no Brasil da ideia de uma arbitragem tributária? E como a gente lida com esse cenário em que vai de cara enfrentar uma discussão sobre a possibilidade ou não de ter arbitragem em decorrência do tabu dos direitos disponíveis ou não disponíveis para serem levados à arbitragem? Acho que esse é um tema, uma inovação que a gente pode introduzir no sistema tributário brasileiro. Eu, antes de me dedicar à arbitragem, como me dedico atualmente, preponderantemente os meios extrajudiciais de solução de controvérsias, eu sempre fui um advogado na área tributária, na área empresarial. E as questões tributárias, além da complexidade do nosso sistema brasileiro de impostos, a solução de conflitos que surgem entre o contribuinte e os fiscos, né, da União, dos estados, dos municípios, as soluções são
normalmente muito demoradas, né? As execuções fiscais, você se referiu, estão paradas nos fóruns do Brasil por razões as mais diversas, mas que entravam, né, a arrecadação dos governos e entravam as atividades dos contribuintes. Muito bem. Com essa minha experiência grande na área tributária, mais de 30 anos lidando com isso, antes de começar a trabalhar com arbitragem, me passou pela cabeça, já há alguns anos atrás, de unir as duas áreas e introduzir no Brasil a arbitragem tributária. Como você falou, existem tabus muito fortes, muito sérios, de como conciliar uma arbitragem privada, né, árbitros vindos da sociedade e decidindo se um tributo é devido ou não é devido. Esse é um tabu muito sério a superar. Eu tenho a convicção plena, Asdrubal, de que esse é um falso tabu. Não há razão alguma para que questões tributárias possam ser resolvidas por arbitragem, fora do judiciário, por árbitros privados, desde que a gente obedeça aos princípios, tanto da tributação, Constituição Federal, Código Tributário Nacional, as leis de imposição de impostos da União, dos Estados e municípios, e os princípios da arbitragem, como eles estão vigendo no país há mais de 20 anos. E, crescentemente, a arbitragem tem resolvido questões comerciais, questões patrimoniais, questões imobiliárias, questões de infraestrutura, questões que envolvem a administração pública. Ora, se essas questões todas podem ser resolvidas por arbitragem privada, por que não poderiam as questões tributárias? Ponto que o doutor agora comentou, dois aspectos que incrementam ainda mais essa discussão, que é a própria reforma da lei de arbitragem, que de maneira explícita, expressa e categórica colocou a administração pública como potencial usuária da arbitragem, tanto a administração direta quanto a indireta, vencendo objeções que existiam antes, que entendiam que só naqueles casos que tinham leis específicas tratavam sobre isso. E agora, ainda mais recentemente, com a reforma trabalhista, admitiu-se a arbitragem trabalhista em certas circunstâncias, claro, mas vem sendo uma dogmática de que o direito trabalhista era indisponível e não poderia ser resolvido nos dissídios individuais na área da arbitragem. Ou seja, superando essa grande objeção, demonstrando mais uma vez que esse conceito de direito disponível tem sido evoluído dia a dia. A indisponibilidade do tributo não está em questão quando se fala de arbitragem tributária. Como não estava em questão a indisponibilidade dos direitos dos trabalhadores. Exatamente. Não se fala de abrir mão daquilo que a lei tributária exige adequadamente, né? O que se fala para a arbitragem tributária é se a lei tributária, se o Código Tributário Nacional, se a Constituição Federal estão sendo aplicados corretamente. Em cada caso. Em cada caso. Então não há por que não delegar essa decisão, essa análise, essa discussão em um procedimento arbitral, ao invés de levar necessariamente, obrigatoriamente, ao judiciário
estatal. Quando se fala em indisponibilidade, é aquilo que eu mencionei antes, Asdrubal, é um falso tabu, é um dogma incorreto. Nenhuma decisão arbitral que seja, como nenhuma decisão judicial que seja, pode dispensar o pagamento de um tributo que é exigido por lei. Ninguém pode, o magistrado não pode contrariar a lei, assim como o árbitro não pode. Então, se há circunstâncias de fato que não geram a obrigação de pagar um tributo, bom, essas circunstâncias têm que ser analisadas por alguém. E esse alguém que vai analisar, tanto o juiz quanto o árbitro, tem que adequar a situação de fato acontecida com a lei que impõe o tributo. Eu vou dar um exemplo simples de todo mundo entender. Nós temos um imposto chamado Imposto sobre Veículos Automotores, IPVA. Todo mundo sabe que o IPVA é um imposto que incide sobre a propriedade de veículos motorizados. Se um Estado, esse imposto é estadual, se o Estado quiser cobrar perdão, o IPVA de alguém que anda de bicicleta, pode? Não pode. Muito bem. Estou usando um exemplo assim, bastante extremado, para entender que se o Estado viesse a cobrar um imposto sobre uma bicicleta, o IPVA sobre uma bicicleta, fatalmente o judiciário iria afastar essa cobrança, como fatalmente um juízo arbitral iria também afastar essa cobrança. Ou se fizesse uma alteração da base de cálculo, da alíquota, sem observar aqueles limites que a Constituição estabeleceu para observar a anterioridade. Isso, exato. Então, não é dispor do tributo, não é dizer, olha, o juiz ou o árbitro podem negar a cobrança de um determinado tributo se a lei exige o tributo. Eles não podem contrariar a lei. O que eles podem analisar se a lei que impõe um tributo, o IPVA desse exemplo, é exigível de quem anda de bicicleta. Essa é a função do juiz ou do árbitro. Não há dúvida alguma quanto a isso. Doutor Roberto, a gente já poderia dizer que a legislação brasileira, como posta hoje, pelo menos no que concerne à legislação de arbitragem, já seria possível ter ações concretas na direção de resolver questões tributárias na arbitragem, ou seria necessário realmente mudanças legislativas? Mas eu entendo, e muitos de nós que trabalhamos com arbitragem diariamente, achamos que não haveria necessidade hoje de uma legislação especial para regular a arbitragem tributária. Mas essa é uma colocação muito teórica, muito doutrinária, eu diria, que na prática poderia não funcionar. Vamos dizer que um município, um estado, resolvesse aceitar uma arbitragem em matéria tributária, né? E essa arbitragem se realizasse, e se realizando, o contribuinte fosse dispensado de pagar o IPVA sobre a bicicleta. Muito bem. O que nos garantiria que o Estado, perdedor de uma demanda desse tipo, arbitral, viesse a contestar a decisão arbitral junto ao judiciário? Por quê? Porque não temos lei. Ou porque se possam levantar diversos argumentos que afastassem, inclusive o argumento da indisponibilidade, que é um argumento falso, mas que poderia ser levantado. Então você teria uma insegurança
jurídica numa decisão na ausência de lei. Em ações anulatórias. E a outra implicação qual a segurança que o contribuinte também teria de que não teria seu nome inscrito, né, na dívida ativa e as repercussões daí decorrentes, se a lei tributária não prevê uma hipótese em que, em havendo um processo de arbitragem, um procedimento de arbitragem, se suspenderia a exigibilidade daquele tributo, né? Acho que aí são alguns gaps que precisariam ser uma lei, né, própria, adequada para regular a arbitragem. Daria mais segurança. Daria segurança jurídica. Apesar de doutrinariamente se entender, eu também comungo disso, que não seria hoje, com o sistema de arbitragem reformado agora em 2015, colocando a administração pública como parte numa arbitragem privada incontestemente, na prática, se não houver uma lei de arbitragem, as pessoas não vão se sentir seguras de recorrer a essa... E aí, sim, já existe algum projeto proposto sobre esse assunto em andamento para uma lei complementar? Imagino que teria que ser uma lei complementar, talvez, que venha alterar o CPM, alguma coisa nesse sentido, ou uma lei específica, né? Não existe ainda um anteprojeto de lei de arbitragem em matéria tributária sendo discutido. O que existe, que é, vamos dizer, o que nos dá a impressão de que isso pode vir a funcionar no Brasil, é uma legislação em Portugal. Legislação em Portugal que regulou a arbitragem em matéria tributária há 7, 8 anos. Isso já vem acontecendo. Essa decisão do Estado português de usar a arbitragem para a solução de questões tributárias tem sido um sucesso em Portugal. Só para você ter uma ideia, nós tivemos uma reunião em Lisboa em abril deste ano, discutindo o modelo adotado por Portugal para a arbitragem tributária. E quem estava discutindo essa matéria, do lado português, os que criaram, introduziram e gerenciam a arbitragem tributária em Portugal. E do lado brasileiro, advogados, eu mesmo estava presente, outros advogados que tratam disso estavam presentes, mas não só advogados. Estava presente a Secretaria da Receita Federal, estava presente a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional brasileiros. Estava presente do Brasil o Tribunal de Contas da União, altas autoridades que lidam com a matéria tributária no Brasil institucionalmente. E aí, até a gente pode fazer um gancho para entender por que as autoridades brasileiras também teriam esse interesse. Eu acho que os números que o próprio Poder Judiciário pelo CNJ oferecem ano a ano já dão uma boa justificativa para isso, né? Nós temos uma taxa de congestionamento que se aproxima de 92% dos processos fiscais, né, judiciais, fiscais, ou seja, a cada 100 processos por ano, só 8 a Justiça consegue resolver, então vai se acumulando 92% desses processos, o que leva a uma sobrecarga da Justiça, que num plano geral nós temos 39% dos estoques da Justiça são processos dessa natureza, ou seja, um ônus extremamente pesado para a sociedade. Acaba que tudo isso está revelando efetivamente que há interesse público em levar para a arbitragem. Exatamente, é essa uma colocação perfeita que você está fazendo. O estoque de créditos da União, não estou falando nem dos estados e municípios, isso foi revelado lá nessa reunião em Lisboa. O estoque de créditos
da dívida ativa da União ultrapassaram 1,5 trilhão de reais. Isso sem contar os créditos tributários em discussão administrativa, junto ao próprio Ministério da Fazenda. Só fazer um parênteses nesse número que você acabou de falar. 1,5 trilhão. Ontem, aqui em São Paulo, fui para uma reunião lá na Associação Comercial e tem um impostômetro do lado, né? E o impostômetro, eu observei o número de ontem, era 1 trilhão e 900... quase exatamente. 2 trilhões. Ou seja, já estamos no fim do ano, no momento que estamos fazendo esse vídeo, então a gente está falando de praticamente quase todos os tributos arrecadados por um ano. Por um ano inteiro, é muita coisa. Se você pudesse acelerar a cobrança tributária via arbitragem, você teria a possibilidade de cobrir, por exemplo, o que se fala diariamente na imprensa. Nós vamos ter um rombo fiscal de 159 bilhões. O estoque é 10 vezes 159 bilhões. Né? E isso só do que está no judiciário. Mas existe um estoque de processos na Justiça Administrativa, no Ministério da Fazenda. Né? O processo administrativo fiscal também demora muito. O CARF, que é o órgão máximo do processo administrativo fiscal no Brasil, também tem um delay grande para resolver as questões que são levadas a ele. Tudo isso mostra que o nosso sistema de cobrança tributária está falido. Né? E aí um outro dado interessante nisso é que inúmeras vezes o país tem passado por concessões, legislações que viabilizam aqueles longos parcelamentos com descontos expressivos de multas, etc., chegando até em algumas situações a praticamente 100% de desconto de certas multas. E isso tudo, no fundo, é porque já é um reconhecimento de que assim é menos ruim, né, do que esperar no Poder Judiciário. Exatamente. Então, talvez outras alternativas sejam muito mais inteligentes mesmo. Exatamente. E o que eu quero acentuar, Zuba, que a arbitragem tributária não vai aliviar essa dificuldade da cobrança administrativa ou judicial dos créditos tributários num piscar de olhos. Não é assim que funciona. Né? A arbitragem não vai resolver o congestionamento da matéria tributária que está no judiciário ou na administração pública rapidamente. Mas eu vou voltar à experiência de Portugal. Em Portugal, hoje, 25% dos processos de cobrança tributária são resolvidos por arbitragem. Arbitragem privada, 25%. É um número extraordinário. Extraordinário. E a cada 4 processos tributários, 3 vão para o sistema clássico administrativo judicial e 1 vai para a arbitragem tributária. Ou seja, você tira da cobrança administrativa ou judicial 25% da carga de processos discutindo a validade ou não de uma cobrança tributária qualquer. Se a gente fizesse um cruzamento dessa informação com o número que a gente falou agora há pouco, que é 39%, praticamente 40% do estoque da Justiça, seria como de plano você reduzir 10% do estoque da Justiça, porque 25% desses 40% é retirar 10% do estoque da Justiça, e aí já estamos falando em números que se aproximam de 11 milhões de casos. Não há dúvida que isso seria um alívio, não só para o Estado, tá? Acelerar a arrecadação, porque desses processos que estão em estoque no judiciário, na administração pública, vamos dizer que 40%, 50% fossem
devidos efetivamente. E do mundo corporativo, porque eu imagino quanto isso é angustiante para as empresas, né? Esse é o ponto que eu ia abordar. Quanto é angustiante e quanta gente considera investir no país, mas quando se depara com essa realidade tão complexa em termos de soluções tributárias, pensa duas vezes. E não raro a gente tem visto grandes organismos ou empresas internacionais, inclusive deixando o Brasil. Não só deixando, como deixando de vir. Exatamente. Né? Quem já está aqui com fábricas, com rede de distribuição, acaba não saindo porque tem que proteger o patrimônio construído aqui. Mas a questão tributária é normalmente a grande pedra de dificuldade do investidor, seja o estrangeiro, seja o investidor brasileiro. As indústrias, as empresas brasileiras sofrem do mesmo problema. Eu tenho um cliente, por exemplo, que teve uma oferta de venda da sua própria empresa, né, e tinha um processo tributário de valor significativo pendente no CARF. Esse processo levou 9 anos no CARF para ser resolvido, em favor da empresa. 9 anos. Pois bem, nesses 9 anos, ou talvez um pouco menos, a empresa não conseguiu, os vendedores da empresa não conseguiram levantar o preço que ficou depositado numa conta bancária em garantia dos compradores. Se aquele processo fosse julgado contra a empresa, o dinheiro dos compradores estaria garantido, ele não iria para os vendedores, iria para o fisco. Imagina a dificuldade de situações como essa, e situações de compra e venda de empresas, apesar do momento econômico do país não ser tão favorável, mas o investidor estrangeiro está comprando empresas baratas hoje mais no Brasil por conta dessa dificuldade. Mas a existência de pendências, de provisões que são necessárias se fazer a redução dos lucros das empresas por conta dessas pendências tributárias e trabalhistas. Quando eu falo tributário, não é só o grande volume de processos tributários, de processos trabalhistas, acabam gerando dificuldade para os empresários que estão no Brasil, seja por redução dos seus resultados, seja por dificuldade de eventualmente vender a empresa. Exemplo disso é o Citibank, que está deixando, né, o país, que tinha 1% da sua operação mundial aqui, mas tinha 99% das demandas trabalhistas de todo mundo aqui no Brasil, ou seja, uma coisa louca. E quando a gente olha isso, e vê esse quadro, a gente percebe que a arbitragem, e não diria que apenas a arbitragem, mas a mediação também, são meios de abreviar a solução dessas pendências. Abreviar a solução de pendências que, no judiciário, demorando 8, 10, às vezes mais anos, impedem os negócios, limitam os investimentos, limitam a criação de empregos, limitam o crescimento do PIB. Enfim, não há dúvida de que uma solução rápida, e a solução rápida vai vir de métodos extrajudiciais, fora do judiciário, que está congestionado inevitavelmente pela estrutura que tem hoje. A solução disso rápida vai ser uma contribuição muito grande, seja para o empresário, seja para o investidor, seja para o próprio Estado. O Estado, quando vencedor numa demanda tributária, ele tem rapidez na arrecadação, ele acelera, ele antecipa uma arrecadação que pode ficar
com a exigibilidade suspensa por anos e anos e anos e anos. 1,5 trilhão de créditos em dívida ativa é um número que não se justifica em lugar nenhum. Acaba de alguma maneira podendo servir, ainda que indiretamente, como um fator que venha também inibir a evasão fiscal, na medida em que as pessoas percebam que não será tão compensador fazer isso, porque terá um procedimento muito mais rápido e diligente para resolver a questão e ele ser impelido a efetivamente pagar, né? Bom, aí a gente está com o nosso tempo aqui se encerrando. Queremos agradecer profundamente a contribuição super valiosa de trazer esse tema da arbitragem tributária para o momento arbitragem e dar a palavra para as considerações finais com o nosso registro de gratidão por esse momento. Asdrubal, eu quero agradecer você a oportunidade que você me dá de tratar disso de uma maneira pelo seu veículo, né, que é de uma extensão grande de ouvintes e de espectadores, tratar de algo que me parece ser uma ferramenta muito útil para a sociedade brasileira como um todo. E num momento em que o Brasil está tratando de reformas estruturantes, né, algumas reformas estruturantes já foram aprovadas, outras estão por ser, dependendo das dificuldades políticas que todo mundo vê que estão acontecendo, mas é um momento em que se pode introduzir no sistema tributário brasileiro essa ferramenta, a arbitragem, para a resolução de conflitos que só dificultam o desenvolvimento do país, a criação de empregos, a produção, o investimento. Tudo isso pode ser grandemente melhorado para o país se a gente aproveitar essa oportunidade de reformas estruturantes e introduzir no sistema de contencioso tributário a opção pela arbitragem também. Não está se falando de eliminar o contencioso tributário administrativo nem o judicial. Exatamente. Está se falando de criar uma terceira via pela arbitragem. Muito bom. Nós concordamos plenamente com essa proposição e o momento arbitragem aqui se une a essa luta por um movimento de inserção na legislação brasileira da utilização da arbitragem tributária. Então, agradeço também mais uma vez. Quero também agradecer a sua audiência, o seu carinho, nos colocar à disposição para as suas dúvidas e contribuições, pedir que você curta, compartilhe e comente o nosso vídeo nas redes sociais. Grande abraço para você, você já sabe que me encontra aqui toda semana. Forte abraço.